Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de ciências. Peguem o livro de ciências. Nós iremos hoje fazer da página 28 até a 31. Na página 28, coloquem a data de hoje. Vamos para mais uma aula de ciências. O assunto de hoje, ele é bem interessante, ele faz parte do nosso dia a dia. Ímãs e o magnetismo. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns metais. Essa propriedade é chamada de magnetismo. O espaço ao redor do ímã, influenciado pelo magnetismo, é o campo magnético. Quanto mais próximo o objeto de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. Por isso, geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que ele os atraia. Quando colocado perto do pó de ferro, o ímã atrai os pequenos pedaços de ferro que estão no espaço ao redor dele. Quais objetos podem ser atraídos pelo ímã? Olhe na ilustração aqui ao lado. Quais podem ser? Marque aí para mim. Quais desses são atraídos por um ímã? Marque para mim, justifique, explique por quê. Vocês sabem. Vivemos isso no dia a dia. Quem nunca pegou um ímã e foi tentando encostar em vários objetos para ver se ele era atraído ou não? Um ímã tem duas zonas opostas, polo norte e polo sul, nas quais a capacidade de atração é máxima. Se aproximarmos dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Polo norte pelo N e polo sul pelo sul. Quando as duas opostas se aproximam, elas se atraem, elas se juntam. Se aproximarmos dois polos iguais, os ímãs se repelem ou eles querem distância. João tentou aproximar dois ímãs e percebeu que não conseguia grudá-los. Pegou um deles e virou do lado oposto ao que estava tentando aproximar. E, para sua surpresa, os ímãs grudaram. Explique por que isso aconteceu. Acabamos de conversar sobre isso. Então, agora, com as suas palavras, pausa no vídeo, escreva por que isso aconteceu e explique. Coloque o porquê. Os usos do magnetismo. Os ímãs são usados em bússolas, jogos, enfeites e geladeiras, entre outros. Televisão, computador, rádio, telefone e celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de ímã em seu interior. Os trens de levitação magnética são movimentados basicamente pela interação entre os ímãs presentes no trem e os ímãs do trilho. Na fotografia, o primeiro trem de levitação magnética da China, em Pequim, 2017. Interessante o assunto, não é? A bússola e o magnetismo terrestre, página 19. Quem já não viu nos filmes uma bússola? Quem já não viu nos desenhos, não é mesmo? Existem diversos modelos de bússola. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte-sul. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção
norte e sul. Em sua opinião, baseado no que estudamos, uma bússola funcionaria se sua agulha fosse feita de material metálico, fosse trocada por um palito de fósforo? E aí? Dá uma pausa no vídeo e responde. Funcionaria se de vez da agulha ser de metal fosse um palito de fósforo, um palito de dente feito de madeira? Sim ou não? Por quê? Explique aí para mim, pessoal. Como testar o magnetismo? Nesta sessão, vocês vão elaborar um experimento para testar o magnetismo e depois colocá-lo em prática. Para começar, reúna-se você, seu livro e o material ou quem tiver aí com você, ok? O primeiro passo para elaborarmos um experimento é termos clareza de qual é a nossa pergunta, ou seja, o que queremos saber. Antes do experimento, pensamos no que queremos saber. Vamos lá? Assim, nessa atividade sobre magnetismo, o que você gostaria de testar? Pausa no vídeo, coloque aí uma pergunta. Por exemplo, quais materiais da minha casa posso estar usando? Quais materiais escolares possuem magnetismo? Coloque aí uma pergunta. E vamos fazer. O que você vai fazer? Sabendo qual é a pergunta, vocês podem definir o que será feito. Esta etapa é importante, pois servirá de guia para as demais etapas do experimento. Escrevam uma frase indicando de forma resumida o que pretendem fazer nesse experimento. Por exemplo, testar os objetos do meu estojo, testar os objetos da cozinha da minha sala, ok? Da cozinha da minha casa, ou dos objetos da sala da minha casa, os objetos da minha mochila, do meu quarto. Escreva aí uma frase indicando o que você quer. Material. Para definir os materiais necessários para a realização do experimento, precisamos ficar atentos ao que queremos saber. É preciso garantir que teremos todos os objetos necessários. Considerando a pergunta da atividade 1, faça uma lista de material. Por exemplo, borracha, apontador, lápis, o ímã da geladeira. O que vocês querem testar? Eu quero testar o liquidificador, o garfo, a faca. O quê? Marca aqui a relação de objetos. Como você vai fazer? Deve ficar claro como vocês pretendem usar os itens listados como materiais necessários para responder à pergunta escolhida. A descrição dos procedimentos pode ser feita em etapas para ajudar a realizar o experimento. Descrevam as etapas do experimento. Veja um exemplo. Disponham sobre a carteira os objetos a serem testados. Então, coloque aí numa mesa todos os objetos que vocês vão querer testar. Escolha os objetos e aproximem do ímã. Aquele ímã que você já tem, aproxima o objeto escolhido. Faça o demais com os objetos que desejarem. Agora é hora de colocar o experimento em prática seguindo as etapas. Observe o que acontece e documente tudo. Então, aqui você vai marcar o que tinha, o que aconteceu. E o apontador, ele foi atraído pelo ímã ou ele foi repelido? E assim você vai colocando de cada objeto. Há diferentes formas de documentar, como anotar em um caderno ou gravar um vídeo. O experimento indicou o que vocês queriam saber? Sim ou não? Foi fácil seguir as etapas que vocês elaboraram para o experimento? Aquele passo a passo, aquelas etapas, ela foi fácil? Responda. A quais conclusões vocês chegaram? Que conclusão você chegou agora? Correção. Só continue o vídeo se você realmente preencheu. Estou confiando em você. Mamãe e papai também confiam em você. Vamos lá?
Então vamos lá. Quais objetos aqui? A moeda e o clipe, porque são feitos de metais que são atraídos pelo ímã. Todo material feito de metal, ele é atraído pelo ímã, ok? Madeira, borracha, não. João, vamos lá? Isso porque, página 28, isso porque aconteceu porque nos ímãs, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. João estava tentando aproximar os polos iguais dos dois ímãs, o que resultou em repulsão, repelir. Ao inverter um dos ímãs, os polos diferentes se atraíram, se juntaram. A professora já fala até em outras palavras, não é mesmo? Página 29. Funcionaria um palito de madeira de fósforo aqui? Não. A madeira é um material feito palito de fósforo, não tem propriedade magnética. Portanto, a bússola não funcionaria. Para funcionar, precisa de um material que tem uma propriedade magnética, que tem um metal, ok? Página 30. Aqui uma pergunta poderia ser: quais objetos presentes na sala de aula são atraídos pelos ímãs? Quais objetos da minha mochila escolar, do estojo escolar, da cozinha de casa? Número 2. Uma pergunta, né? Uma frase seria: testar os objetos presentes na sala de aula atraídos por um ímã. Testar os objetos do meu quarto atraídos por um ímã. Do estojo da escola. Você pensou em vários, né? Conheço vocês. Vocês foram além do que a professora imaginou. Testar, ver se o aro da minha bicicleta é atraído pelo ímã. Se aquele brinquedo que eu tenho, ele é atraído pelo ímã. Ixi, vocês foram longe. Eu tô aqui só imaginando e me divertindo de pensar o quantas ideias vocês estariam me dando ou está surgindo na cabecinha de vocês. E aí? Para testar o magnetismo, será necessário um ímã. Para responder quais materiais presentes na sala de aula os ímãs atraem. Podem selecionar objetos variados da classe, como caneta, lápis de madeira, borracha, apontador, a lapiseira, se ela for de metal ou de plástico, uma régua, clips, moeda, apagador, carteira, sua bicicleta, seu brinquedo favorito. Aqui você marcou o que aconteceu, é pessoal. Mas lembra, é pessoal baseado ao que estudamos. Não vai escrever qualquer coisa, não é mesmo? E aqui também é pessoal, baseado no que estudamos. Gente, pensa, você está no 5º ano, não dá para escrever qualquer coisa como resposta. Está com dúvida? Volte a olhar, volte a rever o vídeo, ok? Beijos, pessoal, bom fim de semana, até a próxima. Temos ainda hoje aula de arte, né? Então, até a próxima. Beijos, qualquer dúvida, envie um WhatsApp.